Uma comunidade singular. Repita comigo. Uma comunidade extraordinária. Uma comunidade única. Algo que o Senhor fez e só fez com a igreja. E só a igreja é o corpo de Cristo. Nada mais é corpo. Só a igreja é corpo de Cristo. Só a igreja tem esse significado singular. Atos 2, de 1 a 4. Nós vamos ler somente de 1 a 4. Neste momento, fechando uma ideia. E depois eu vou pedir permissão aos irmãos. Nós vamos até 11h30. Lendo versículo por versículo. Chegando até o final do capítulo. E dizendo a Deus: Senhor, como eu acredito que eu faço parte de uma comunidade singular. Tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Irmãos, esse episódio é um marco para a nossa igreja, é um marco para todas as denominações, é um marco para o cristianismo, um marco para o povo de Deus. Havia uma profecia. O Senhor Jesus já explicava e ensinava: quando eu for, virá aquele que será o Consolador. Quando eu for, virá aquele que vai levar você a toda a compreensão. Virá aquele que trará todo o sentido e toda a compreensão do plano de salvação do nosso Deus, da ação de Deus na direção do homem e do projeto de Deus de salvar todo aquele que nele crê. Essa pessoa que viria é quem, irmãos? O Espírito Santo de Deus. O profeta Joel já havia profetizado que haveria um momento assim, um marco divisor na igreja, em que a igreja de Cristo seria batizada com o seu Santo Espírito e cumpriria um magnífico ministério. Cumpriria com sinais extraordinários a sua missão, cumpriria com manifestações espirituais bíblicas verdadeiras e profundas, todas as manifestações do Espírito, todos os dons pelos quais Ele nos convoca a pregar e a viver o Evangelho. Quando penso numa comunidade singular, eu penso numa comunidade onde cada um de nós é importante. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, que cada um de nós somos membros individualmente do corpo como um todo. Então, quando penso em comunidade singular, eu penso em cada um de nós, na individualidade dos membros, e penso no potencial ministerial que cada membro tem, como dom, como talento, né? Alguns têm discernimento espiritual, outros têm liderança, outros têm a intercessão, a fé, alguns têm o governo, alguns têm o dom da misericórdia, não é? Está em 1 Coríntios 12, você pode conferir aí na sua Bíblia, uma lista de dons que nós temos e de forma individual praticamos e coletivamente edificamos toda a igreja. Então veja, a igreja é ao mesmo tempo, cada um de nós, singular. Mas a igreja é ao mesmo tempo também plural, né? Usando aqui um trocadilho com a língua portuguesa. Por que a igreja é plural? Porque a igreja é, na verdade, uma comunidade de todos nós. Quando alguém diz assim, eu sou igreja, eu digo, eu sou corpo, eu sou parte da igreja, mas eu não sou igreja. A igreja só acontece, ela só é real quando ela compõe o quê? Ela é formada por todos nós. Então nós somos a igreja de Cristo. No tempo que ela é singular, ela é plural. Porque ela é uma comunidade que Deus criou, que Deus planejou e projetou para a união e para a reunião e para o desenvolvimento ministerial de todos nós como igreja. Eu queria pensar em pelo menos 6 ou 7 argumentos que eu encontrei aqui, e serão rápidos, né, não mais do que 2 minutos em cada um. Porque uma igreja é uma comunidade singular e porque nós como igreja temos uma singularidade ou algo de extraordinário a desenvolver como igreja. Eu vou dizer que minha primeira consideração que encontrei no texto é que nós somos singulares e somos uma comunidade extraordinária e especial para Deus, porque nós temos a direção e a atuação do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, nós temos a direção e a atuação do Espírito Santo de Deus. Quantos de nós que estamos aqui acreditamos piamente que somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo? Quem acredita nisso, levante a mão. É isso mesmo.
Se você está na igreja, está em comunhão e não sofre, não deixa que o pecado e que o inimigo influa com afetações na sua relação com Deus, você será diretamente influenciado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Dá uma olhada em Atos 2, o versículo 4, e perceba o que aconteceu de extraordinário naquele lugar e quem operou esta obra. Atos 2, 4. Pode colocar na versão NVI, se quiser projetar na tela, NVI, pode projetar. Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Eu destaco aqui nesse momento a primeira parte. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa é uma obra conduzida não por uma estratégia dos discípulos. Esta é uma obra em que o texto não diz assim, aquilo que Pedro combinou lá com os discípulos, aquilo que eles trataram numa reunião, começaram a executar. E eu não estou dizendo que isso não aconteceu. Eu não estou dizendo que Pedro não tinha uma liderança capaz de orientar os discípulos e que ali os discípulos estavam debaixo de alguma orientação e instrução. O que eu estou dizendo é que quem dirigiu toda a manifestação foi quem? O Espírito Santo. Quando alguém, irmãos, olhar para você e disser para você assim, você é batista, conservador, tradicional, você é batista, não tem o Espírito Santo, você logo repudia em nome de Jesus. Você tem que repudiar em nome de Jesus e dizer que isso é a pior besteira que um irmão, alguém que diz ser seu irmão, pode dizer. Porque se nós não estamos batizados no arrependimento mediante fé, e se nós não estamos batizados no Espírito, irmãos, nós não temos, Francisco, o selo da salvação. Entendeu, irmão? Então o irmão deve dizer assim, como cristão, no meu jeito, como eu sou, conservador, simples, quietinho, eu posso ser julgado porque eu canto para dentro e não para fora. Eu posso ser julgado porque as minhas manifestações são comedidas e simples, mas eu não posso ser acusado de não ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo me batizou e eu sou selado para o dia da salvação. Amém, irmãos? Um assunto como esse causa escândalo na igreja e vai gerar divisões. Porque veja que esta é uma grave acusação e nos chama de não convertidos ou de gentios. E nós não somos. Nós somos convertidos, batizados pelo Espírito Santo do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Essa é a igreja batista. Quando o Espírito Santo de Deus estava agindo, o primeiro passo para fortalecimento dessa igreja e dessa comunidade foi que a grande obra que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes, para alcançar multidões em outras línguas, para alcançar multidões que falavam outros idiomas, era uma obra dirigida, coordenada, totalmente, eu diria, formatada e controlada pela atuação do Espírito Santo de Deus. O segundo nível que eu queria que você acompanhasse, vá para o versículo 11, e você verá o que aconteceu de maravilhoso ali, é que aquela igreja, aqueles irmãos, após se converterem, são uma comunidade singular, são uma comunidade diferente, por quê? Porque eles foram expostos ao Evangelho, eles foram expostos à verdade do Evangelho, à verdade de Deus, à palavra de Deus. Atos 2:11, o texto diz assim, Atos 2:11, estavam ali tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria o quê? Língua. Se você pegar a partir do verso de número 8, você verá a quantidade de povos que tem ali. É dia de Pentecostes e todos esses povos que queriam adorar a Deus em celebração e queriam participar da comunhão do que Deus estava fazendo em Jerusalém, vejam que eles se reuniram ali para uma grande celebração de Pentecostes. Versículo 9 diz assim, partos, acompanhe versículo 9, Atos 2, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia. Veja aí, irmãos, Frígia, estão comigo, sim ou não? Panfilha, Egito, falei domingo sobre os camelos, né? Egitos, Líbia, a parte da Líbia e próximas, Cirene e visitantes vindos da onde, irmãos? Roma. Haviam tanto judeus convertidos ao judaísmo, como cretenses e quem? Árabes. Muita gente fica discutindo o que é que aconteceu ali. Eu tenho uma interpretação simples e textual. Eu só olho para o texto. O apóstolo Pedro está pregando.
Pedro está pregando, na língua que ele está pregando, eu não tenho assim as condições de afirmar, eu acredito que seja o aramaico falado. Pedro é da língua do aramaico, ele é do judaísmo, ele deve estar pregando aramaico. Se em algum esforço ele pregou em grego, que Deus o abençoe, deve ter o seu esforço hercúleo, porque seria uma segunda língua, mas ele estaria pregando. O que eu entendo absolutamente aconteceu é que todas aquelas nações que estão ali teriam dificuldade de entender. Teriam muita dificuldade de entender. E quando Pedro começa a pregar, o que acontece? Discípulos a quem o Espírito Santo capacitou, discípulos a quem o Espírito Santo deu o poder e deu instrução, eles começaram a reproduzir o sermão. Interpretação. Ele prega num dialeto, ele prega no idioma, e de repente as outras línguas estão sendo faladas por quem? Por aqueles que estão ouvindo o sermão, estão traduzindo para onde? Para a sua própria língua. Olha para o texto, qual foi a primeira acusação? Olha para o texto. Ué, mas esses camaradas são da Galileia. Esse povo é judeu, esse povo não é da nossa terra. A acusação é, como é que eles podem estar falando a nossa língua? Aí alguém acusou assim, eles só podem estar o quê? Bêbados. Bêbados. Mas o que está acontecendo é que há uma mensagem sendo pregada e os discípulos estão manifestando a tradução. E aí vem o ponto comum e unitário, a grande unidade da igreja. Nós estamos ouvindo falar do quê? No idioma em que nascemos. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus está agindo, há unidade na mensagem da igreja. Quando o Espírito Santo de Deus está agindo, ninguém vai ficar pelo caminho. Quando o Espírito Santo de Deus está agindo, até quem tem ouvido um pouco deseducado, o Espírito Santo vai criar um discurso transmissor e adaptador, para que quem fala seja por você compreendido. Amém? Os obstáculos são vencidos pelo Espírito Santo do Senhor. O que fez dessa igreja uma igreja singular? Eles foram expostos ao Evangelho. Versículo 11, nós ouvimos, atenção, das maravilhas de Deus. Olha, irmão, você pode contar todo tipo de piada no púlpito, pastor, não vai ganhar ninguém. Vai encher a igreja, não vai ganhar ninguém. Você pode contar todo tipo de alegoria no púlpito, não vai ganhar ninguém, não vai converter ninguém. Você pode ser o pastor mais antenado que eu conheço. Você traz tudo sobre política. Fala sobre o conflito de árabes, fala sobre o conflito de judeus, fala sobre a guerra da Ucrânia, fala sobre a Rússia, né? Faz o L, sem o L, faz o euro, sem o euro. Você pode falar o que você quiser. As pessoas vão se ouriçar, vão se agitar, vão achar que você é o bambambam da intelectualidade, vão achar o seu discurso muito interessante, mas eu pergunto, elas vão ser transformadas, irmãos? O que é que transforma uma pessoa? A exposição do Evangelho. Eu vejo que o fato dessa igreja que está nascendo ali no dia de Pentecoste ser uma igreja dirigida e batizada pelo Espírito, nesse segundo passo, eles dizem, nós ouvimos, nós entendemos, versículo 11, o maravilhoso Evangelho de Jesus. Ah, meus irmãos, o dia que nossos pastores começarem aqui de gracinha, né? De historinha, de conversa fora, for muito camelo para cá, você pisa no pé dele e fala, pastor, menos. Nós precisamos mais o quê? Mais de Jesus, mais da palavra, mais do Evangelho, porque é isso que faz uma comunidade ser o quê? Singular, transformada, e uma comunidade capaz de cumprir a sua missão. A terceira observação que eu faço a respeito desta igreja se tornar uma igreja singular, a atuação do Espírito Santo e a direção do Espírito, a exposição do Evangelho. Veja que havia um sermão pregado, a interpretação e as maravilhas de Deus, o Evangelho foi compreendido. Mas a terceira observação é a mensagem e o conteúdo profético. Atenção que a terceira observação que eu vejo é que a mensagem e o conteúdo profético, acabei de dizer, expor o Evangelho, pregar o Evangelho, falar das maravilhas de Deus, esses conteúdos só pode ser o quê? Profético. Dá uma olhada no versículo 16, estão comigo, acompanhe, a gente vai até o final do capítulo. Atos 2,16, acompanhe, se tiver na tela eu agradeço, eu estou sem retorno, se puder colocar, Atos 2,16, o versículo bíblico muito claro. Pelo contrário, isto é que foi predito pelo profeta Joel. Versículo 17. Nos últimos dias diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias eles o quê? Profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, fogo, nuvens de fumaça.
o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vamos 21 todos juntos? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe por que essa igreja se converteu de verdade? Ela foi liberta de verdade e ela se torna uma primeira comunidade singular e com o poder de influenciar milhares de pessoas. Já aqui são 3.000 que se convertem. E daqui você vai dobrar para 5 e depois vai haver uma multiplicação extraordinária. Porque eles estão debaixo de uma mensagem profética. Atos 2,16 nos diz que este profeta Joel foi o profeta do Antigo Testamento que declarou qual seria o sinal que naquele dia em Pentecostes aconteceria. Qual é o perfil de Joel? Pense comigo, o profeta. Para nós, o profeta do Antigo Testamento, não só Joel, mas os grandes profetas do Antigo Testamento, eram israelitas. Agora veja, primeira característica de um profeta: chamado por Deus. Repita comigo: chamado por Deus. Se alguém diz que vai desenvolver um ministério profético e ele quer ser um profeta para esta geração, tem que ser chamado por Deus. Segunda característica do profeta, irmãos, daquele que leva a mensagem e pega a escritura como profecia, traduz como evangelho. Ele é capacitado pelo Espírito Santo. Diga comigo: capacitado pelo Espírito Santo. Quando nós temos um homem chamado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, a receita é infalível. Quando este homem, que é chamado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, recebe uma mensagem, ele a proclama com duas características. Ele a proclama com poder e com o quê? Autoridade. O poder que a mensagem tem e a autoridade que a mensagem traz. Ou seja, um profeta é um homem chamado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, a quem o Senhor confiou uma mensagem que ele tem que proclamar com poder e com autoridade. No Novo Testamento, o profeta terá uma característica diferente. O profeta do Novo Testamento proclama o Evangelho com uma obra consistente de edificação, incentivo e consolo aos crentes. O primeiro a tratar desse assunto é o apóstolo Paulo, quando instrui a igreja de Corinto sobre o dom de profetizar ou sobre o dom de profecia. Ele diz que nós temos que edificar, incentivar e consolar os crentes. Qualquer pessoa que profetiza, ministra à igreja, ou seja, proclamando a revelação de Deus. Nós não temos outro conteúdo que não seja a revelação de Deus. Nós não somos adivinhos do futuro. Nós não fazemos prognósticos. Não me venha pedir os números da loteria. Nós não participamos desse tipo de coisa. A nossa visão como profetas de Deus é proclamar a revelação de Deus e interpretar o plano da salvação aplicado à sua vida como o verdadeiro evangelho capaz de transformá-lo. O profetizar de um pastor, o profetizar na igreja visa aplicar a verdade de Deus às vidas humanas, com vista ao quê? A compreensão. Elas precisam ouvir o evangelho de maneira que entendam, numa língua que compreendam. Isso é profecia. Trazer o céu à terra e fazer com que quem está na terra compreenda a voz do evangelho. Abra comigo 1 Coríntios 14, 3 e veja 3 distinções que o apóstolo Paulo faz sobre a importância do dom de profecia. E porque o profeta é quem tem a escritura na mão e com a escritura sabe cumprir a sua missão. 1 Coríntios 14, 3. Paulo está orientando uma igreja em confusão, absurda confusão. Mas ele vai resolver isso, dizendo que o dom de línguas é importante se houver quem fale e o intérprete. E se não houver interpretação, ele diz para cessar. Se não há quem interprete, e se você é o próprio intérprete, ele diz, então não fale em línguas, já fale a tradução, porque sua fala não edifica ninguém, a não ser você mesmo. 1 Coríntios 14, 3, como que é o dom de profecia? Vamos lá, o que está escrito aí? Mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. É isso que está aí na tela? Aquele que... Está não? Vamos pedir para botar na tela aí. 1 Coríntios, tem como colocar na tela, pessoal? Tem? Já está. 1 Coríntios 14, 3. Vamos ler juntos? Todos juntos? Pastor Alessandro, 3 dimensões do ministério profético. Amém? Não confunda. Não confunda. Não saia levando palavra que não recebeu. Não saia dizendo as coisas que não sabe. E se quer ser um profeta de Deus, tenha a revelação de Deus por conhecimento e tem em suas mãos. E saia para fazer nessas 3 dimensões a bênção para seu irmão, a bênção para a sua irmã, a bênção para a sua igreja.
Quando nós cumprimos esta missão, nós somos uma igreja singular. Nós somos uma igreja que nos livramos de confusão e começamos a pregar o evangelho como ele é. Quarto ponto que eu quero passar aos irmãos nesta manhã, porque esta igreja se tornou uma igreja singular. Vamos lembrar rapidamente. Dirigida e cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Absolutamente, além de ser dirigida e conduzida pelo Espírito Santo, absolutamente comprometida diante da exposição do evangelho. O evangelho foi exposto a ela. Ela se expôs ao evangelho. Ao receber o evangelho, ela não tem como não ser transformada. Quando alguém está exposto ao verdadeiro evangelho, ele vai tomar posição. O terceiro aspecto claramente levantado aqui, o conteúdo profético. Havia uma profecia, há um conteúdo profético, há uma escritura a ser pregada e ensinada. Aqui foi o profeta Joel. Isto vai abençoar a comunidade. Mas o quarto aspecto aqui, o ponto alto e poderoso que leva essa igreja a se converter, a mensagem cristocêntrica. Se a igreja perder a mensagem cristocêntrica, ela é uma comunidade comum. Ela será uma comunidade qualquer. Atos 2, 22. Fica comigo na tela, fica comigo na sua Bíblia. Não pisca. Atenção. Atos 2, 22. Por que a mensagem é cristocêntrica e o conteúdo? Porque Cristo está o tempo todo no sermão do pregador. Cristo é, na verdade, o único conteúdo importante para o pregador. Ele diz assim, 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré. Quem é Jesus? É Cristo. Jesus de Nazaré foi o quê? Aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue, diz o texto, por propósito determinado e pré-conhecimento de quem? De Deus, pregando a soberania de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando aonde? Na cruz. A mensagem da cruz presente, ponto central da mensagem. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. A mensagem da ressurreição já entra no sermão, né? Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o quê? O retivesse. 25. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás do sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre o juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu o quê? Decomposição. Versículo 32, olha a mensagem poderosa do poder da ressurreição, no conteúdo da mensagem. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos o quê? Testemunhas. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. A promessa de que o Espírito Santo conduz e guia a obra da igreja. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, 36, portanto que todo Israel fique certo disso. Olha a cristologia, olha a centralidade de Cristo. Versículo 36, este Jesus, vamos ler juntos? Este Jesus, Deus o fez. Que declaração, irmãos. Você pergunta, tem como essa igreja ser uma igreja frágil? Tem como essa igreja não ter frutos de conversão? Não tem, Luciano. Porque está sendo exaltado Jesus crucificado, aquele que é Senhor e quem? Senhor e Cristo. Não Cristo morto, derrotado, mas a mensagem cristocêntrica, que é a base e, na verdade, o alicerce de qualquer igreja cristã. Porque essa igreja era singular pelo conteúdo cristocêntrico de sua mensagem. Ao ouvir isso, olha o que acontece com o povo, 37. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos nós? Quando as pessoas são confrontadas com o puro e genuíno evangelho de Jesus, elas tomam partido, elas tomam posição, dizem sim ou não, mas elas não têm como não se posicionar. Em quinto lugar, irmãos, a sua pergunta é, por que essa comunidade é uma comunidade singular? Porque desafiava os cristãos ao arrependimento e à santificação.
Ela é uma comunidade singular, repito, porque desafiava a todos os seus santos ao arrependimento e à santificação. Veja o verso 38, está comigo, sim ou não? 38, acompanhe. Pedro respondeu. Qual é o convite de Pedro? Qual é a palavra, irmãos? Arrependam-se. Essa mensagem é para hoje, é atual, ela é para agora, ela é para ser pregada todo domingo, de manhã e de noite. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o que, irmãos? É aquilo que acabamos de dizer. Você não tem do Espírito Santo, não tem parte com Deus, não tem parte com Jesus, não é um cristão, não é convertido. Todos nós recebemos e temos o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas e outras palavras, eles os advertia e insistia com eles, dizendo: salve-se, o convite à santificação, salve-se desta geração o quê? Corrompida. Sem apelo à santificação, sem apelo ao arrependimento, a igreja é uma igreja frágil, coberta de pecados, com gente vivendo pecados horrorosos durante a semana e felizes com eles sentados no seu banco dominical. Não, arrependam-se, salve-se desta geração corrupta e perversa. Agora eu quero terminar, irmãos, aqui eu termino a mensagem com a última impressão, última e simples impressão que eu tenho. Porque a igreja que está aqui em Jerusalém, porque a igreja que recebeu e foi batizada com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, era uma igreja bacana, era uma igreja singular e extraordinária. Vamos lembrar, o que vocês lembram até agora aí? É dirigida pelo Espírito, é exposta ao Evangelho. É mais o quê? Hein? Ela tem uma mensagem profética, confere, irmãos? Uma mensagem profética, não é? Ela tem uma base e o conteúdo o quê? Cristocêntrico. Ela prega, irmãos, arrependimento e santificação. Olha que igreja. Querem ser essa igreja? Digam sim. Aí você pergunta, o que pode acontecer com uma igreja dessa? Aí vem, por que está acontecendo tudo aquilo que está acontecendo do verso 41? Porque é esta igreja. Porque tudo isso que nós lemos aqui operou na vida desses irmãos. Todos que passam por esses 5 processos que nós passamos aqui, 5 processos de transformação que estão em Atos 2, todos que trilham esse caminho, irmãos, vão desembocar em frutos do Espírito, porque terão sua vida dirigida. Quais são os frutos do serviço desses cristãos convertidos? 41, acompanhe. Os que aceitaram a mensagem, olha o que aconteceu. 5 coisas eles passaram. Direção do Espírito, exposição ao Evangelho, né? Mensagem profética, igreja cristocêntrica, santificação, arrependimento, tudo isso está sendo exposto. Quando eles veem tudo aquilo, recusa ou aceita. 41. Os que aceitaram, não é quem não aceitou, quem não aceitou foi embora. Os que aceitaram foram o quê? Batizados. Naquele dia foram quantos mil? 3.000 almas. Aí vem alguém e pergunta assim, quais são os dons do Espírito? Muita gente pergunta, quais são os dons espirituais da primeira igreja batista de Campo Grande? Aí todo mundo, tem que falar em língua, tem que cair no Espírito, tem que ter dente de ouro, tem que não sei o que lá. É uma confusão. Um negócio doido. E todos os camaradas que eu vi viverem essas coisas doidas estão por aí. Estão por aí. Foram alvos de escândalo, tinham dinheiro escondido, no paletó não sei o quê, jogou a mulher fora, foi morar com a amante, foi fragado no motel. Falei, isso não é fruto do Espírito, isso é espírito de porco. Eu falo logo. Fruto do Espírito. Está aqui, pastor Lucas. 42, dedicados ao ensino. Isso é fruto do Espírito, gente. Porque com a concorrência da Netflix, com a concorrência do Amazon, com não sei o que lá, o cara está dedicado aqui à Escritura, é ou não é fruto do Espírito, irmãos? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir à tentação. O camarada está vivendo com os ensinos da Escritura. Salta para eles a verdade do Evangelho. Está frutificando no Espírito. Dedicado ao ensino dos apóstolos. Dedicado ao que, irmãos? Comunhão. Partir do pão e o que? As orações. A maior evidência que essa igreja é singular e que ela frutifica no Espírito é tudo que ela consegue viver e fazer por obra única do Espírito Santo de Deus. Olha o versículo 43. Veja se isso não são frutos nítidos e claros da manifestação operosa e da operação do Espírito Santo na igreja. Veja se não. Todos estavam cheios de quê, irmãos? Temor, reverência e muitas maravilhas
eram feitas com sinais e maravilhas. Por quem? Pelos apóstolos. Versículo 44, irmãos. Todos os que criam tinham o quê? Estavam unidos, tinham tudo em comum. Arranca-rabo, né? E gritaria e contenda, isso é da carne. Mas a crença, a unidade e o espírito de comunidade é ou não é fruto do Espírito, irmãos? É isso que eu vejo que aconteceu com essa igreja. Guiados pelo Espírito, expostos ao Evangelho, mensagem profética, abordagem cristocêntrica, sermão cristocêntrico, proclamação e desafio à santidade e arrependimento, vai frutificar no Espírito. Quando o camarada viu uma necessidade, o nome dele é Barnabé, 45, vendeu a propriedade, distribuiu e deu atendimento aos que tinham necessidade. É do Espírito ou é da carne, irmãos? 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes o quê? Acrescentava os que iam se salvando. Uma igreja extraordinária, ela tem nitidamente em toda a sua ação e prática a operação e o controle do Espírito Santo. Essas são ações de uma igreja cheia do Espírito Santo. Essas são ações de uma igreja singular. Esses são os frutos do Espírito Santo nítidos na prática eclesiástica de cada cristão. 1 Coríntios 14, se quiser conferir, confira. 1 Coríntios 14, 1, o apóstolo Paulo faz um apelo que eu traduzi do grego, né? Procurai com zelo os efeitos do Espírito. Gastei tempo para chegar aqui, ó, né? Procurar com zelo os melhores dons, os dons e tal. Eu fui olhar a palavra e falei, na verdade o que Paulo está dizendo é o Espírito enquanto dom na ação dele. O efeito que ele faz, como ele é visto na vida do cristão. A melhor tradução para o texto para mim seria, procurar com zelo os efeitos do Espírito Santo na vida de todo cristão. Quais são os efeitos do Espírito? O ensino, a comunhão, reunir-se no templo, partir o pão, singeleza. A palavra singeleza é sinceridade. 47, como disse o pastor Adiel, simpatia de todo o povo. Você quer dar uma olhada numa igreja que, tendo ouvido o evangelho, fazia tudo errado? Pega comigo aí, por favor, em nome de Jesus, vamos terminar. 1 Coríntios 11, 20. E aí eu quero mostrar o risco de religiosidade e não fruto do Espírito. O risco de cultura religiosa e não manifestação e efeito do Espírito. Irmãos, Coríntios 12, 13 e 14. É para livrar a igreja de uma grande confusão de gente que fala um monte de língua misturada e só faz confundir o povo. Não colocava o povo com o som certo. Trombeteiro dando o som incerto. Olha o que esta igreja teve que ser tratada. 1 Coríntios 11, 20, 21 e 22. Estão comigo? Olha o que eles faziam no culto. No culto, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí o cara diz que é crente, foi para o culto, foi lá para dentro do templo. Versículo 21. Porque comendo cada um, toma o quê? Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, o que acontece, irmãos? Um tem fome, o outro fartura, o outro está embriagado. 22. Não tendes porventura casa para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-eis, sim ou não? Não, nisto não vos louvo. Eu vou perguntar para você, 1 Coríntios 11, 20, 21 e 22. Isso aqui é efeito do Espírito, irmãos? A carta de Corinto é uma advertência absoluta e absurda. 1 Coríntios 12, ao explicar os dons, é para dizer que você tem que reconhecer e identificar dons do Espírito. E você quer ler os efeitos do dom, a melhor carta é Atos 2. Atos 2, 42, 46. Esses são os efeitos do Espírito. Porque isso aqui não é Espírito, isso aqui é carne. Isso aqui é carnalidade, isso aqui vem do mundo. Eu não devia nunca ter entrado pela porta da igreja para dentro da ceia do Senhor. Mas a igreja faz isso com tristeza. Qual é o fruto do Espírito? Atos 2, 46. Atos 2,46. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com o quê? Com alegria.
Atos 2,46. Comiam juntos com alegria e sincero coração. Quando alguém perguntar qual é a igreja que está frutificando no Espírito, 1 Coríntios 11, 20, 21 e 22 na carne. Atos 2,46 no Espírito. Eles comem juntos. Eles são uma comunidade. É aqui que Paulo corrige uma igreja com problemas espirituais. 1 Coríntios 12, 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito precisa ser o mesmo. Ele diz, 1 Coríntios 12, 13, nós fomos batizados em um mesmo Espírito, quer judeus, gregos, servos, livres, todos devemos beber de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. E se todos fossem um só corpo, onde estaria o corpo? Assim, pois, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, 19, assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho nunca diga ao seu irmão, não tenho, o olho nunca diga à sua mão, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça diga para o pé, você não é necessário. Antes, veja, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, esses são os mais necessários. O que 1 Coríntios 12, 23. E os que reputamos serem menos honrosos são os mais honrosos, os que têm maior honra, muito mais honra diante do Senhor. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor, procurai com zelo dons espirituais, mas principalmente, 1 Coríntios 14, 1, principalmente o dom de profecia. Já preguei para os irmãos aqui nesta manhã o conteúdo profético da mensagem da igreja. Na direção do Espírito, eles ouvem falar na sua própria língua. Na confusão do Espírito, eles ouvem falar uma língua que não entendem, não tem interpretação, gera divisão e confusão. Não frutifique fora do Espírito, frutifique no Espírito. Seja uma igreja singular, onde o que se fala é compreendido, onde quem fala numa língua ou outra interpreta e há edificação, onde nós frutificamos no ensino, na comunhão, no partir do pão, todos os dias no templo e na casa, nos dirigimos para a igreja do Senhor. Quem crê nessa mensagem, diga amém.